Diz que eu preciso de uma certidão. Boa noite. É que disseram que eu preciso de uma certidão. Disseram o quê? É, aqui no dia. O que acontece? Eu tomei uma geral na Pompeia lá e os policiais disseram que que eu tenho criminal, que quer saber o que é, e eu falei que não tinha, e eles insistiram que tem, e eu falei que não tinha, e eles insistem que tem, e eu falo que não tem, eles falam, não, você tem. Esse número aqui é a respeito de quem que é? O quê? É de algum inquérito que está no seu nome? É, mas foi um furto de energia. O que aconteceu? Eu morava num imóvel. O proprietário era Antônio Ítalo Bruz Espina de Alessandro. Qual é o seu nome? Ricardo Pereira da Costa. Aí ele autorizou o Rodrigo, tem com a Pellegrini, fazer o furto de fazer a religação de energia que tinha sido cortada. Aí veio a multa da Eletropaulo e o Rodrigo foi e pagou a parte dele, tal, e eu não paguei. Eu fiquei sabendo, nem prestei, não sei o que aconteceu. Esse Aí Ricardo é você. sou eu. Aí ele foi na delegacia, pagou R$ 1.200 pro advogado para cobrar um crédito de R$ 40. Eu atrasei, eu lembro, ele cobrou e eu atrasei para pagar. Aí ele pagou 1.200 com o advogado para cobrar um crédito de 40. Aí depois disso, uns meses antes, aí eu disso aí eu fui baleado tal no Parque de Ibirapuera. Certo? Isso que aconteceu. Tá. De qualquer forma, não vai ter problema porque esse inquérito está ativado. Tá, mas eu vou. Tá, Você vai pegar essa certidão amanhã, depois da 1h da tarde, e você leva no Copa-Cola. Tá. Aí a mãe da minha filha compra, aí ela paga um laudo falso, ela paga e põe no processo, pra mim não ver a criança. E até hoje eu não tenho advogado. Aí ela comprou um laudo, eu tomava remédio para esquizofrenia. Lá no posto de saúde de Calcaia do Alto, onde eu morava, minha mãe trabalhava. Trabalhava lá a doutora Ilma, né, médica do posto, a Ângela, que era enfermeira, né, certo? E a Ângela. E minha mãe passou no médico, o médico falou que diagnosticou que eu tinha esquizofrenia. Isso em 2003. A mãe da minha filha comprou um laudo ele diagnosticou depressão. A mãe da minha filha comprou um laudo de esquizofrenia na Clínica Leste, juntou no processo e eu não posso ver minha filha. Você tá entendendo? Isso você vai ver. Aí eu morava, tá, a rua que eu morava morava essa Ângela, o filho dela é o Ângelo, o Cebola, Olinto, quando eu fui não tem um delegado chamado Dr. Olinto? Quando eu jogava no Ibirapuera, antes de ser baleado, eu vi o Dr. Nico. Aí o Chicão falou que aquele lá era o Dr. Nico. Doutor Olinto, o filho, Olintão, Olinto, é um delegado também. E antes de eu ser baleado, eu vi o Dr. Nico. Certo? Aí quem apontou, falou, o Chicão, falou, ó, aquele lá é o Dr. Nico, que corria antes de eu ser baleado no Parque do Ibirapuera. Aí, mora lá, do lado, tem o colégio Cidrônia Nunes Pires, Adelso Nunes, irmão da Ruth e da Raquel, morreu no acidente de carro. Eles moram lá no Parque Agreste. Não tem aquela novela Tieta da Agreste? Aí eles morreram no acidente de carro. Ele morreu no acidente de carro. Tava com ele uma Valéria. Depois que a Globo fez uma novela chamada Paraíso Tropical, fez Se Eu Terminar com a Minha Namorada Thaís, eu conheci uma Valéria Maciel de Souza. O Adelso, quando morreu no carro, no acidente, ele tava com uma Valéria. Cebola. Qual o nome? A Valéria, depois eu conheci da TV Sky. Valéria Maciel de Souza. Quem que faz o Cebolinha? Valéria Maciel de Souza. O cara do lado, o filho da Ângela, chama Cebola. Quem que faz? Quem que é o Cebolinha? Não é o Maurício de Souza que faz o Cebolinha? Da revista? Valéria Maciel de Souza, Cebola, filho da Ângela, que é enfermeira
enfermeira antiga lá do Poçal de Calcaia. Aí a mãe da minha filha comprou um laudo falso. Quem levou? A minha mãe, primeira vez levou para tomar remédio de depressão, foi minha mãe. Aí ela insistiu que a minha mãe tivesse presente quando ela foi na Clinileste comprar o laudo falso, porque ela pré-ajustou com o doutor Jackson Martins. O Jackson estudou comigo na terceira série. Eu já fiz o pedido dessa certidão. Aí ela correu, chamou uns caras armados para me agredir. Amanhã a gente precisa encerrar esse expediente que já fechou. Tá. Eu já fiz o pedido da certidão. Amanhã, 1h da tarde, você já pode... Do outro lado, morava o Lemuel, morreu de cardiofibrose. Eu tenho uma fibrose daqui a aqui. Ele era soldado do exército. Olinto, do exército. Angelão, que é o Cebola, do exército também. O pai dele trabalhava na George Nicole. Aí depois o pai dele comprou um caminhão, ficava um caminhão na descida, assim, um caminhão verde na descida. Aí teve um acidente de um caminhão que bateu na Brasília dos evangélicos, lá em Cotia. O pai dele deixava um caminhão verde. Mas não era só ele que tinha um caminhão. Era também o que estudou comigo, o pai dele também. Família toda desde do exército. Era o Vladimir, o Dego. O Vladimir, ele era o único moleque da terceira série da família Bolívar. Eu acho que era o único, não. Ele virou até de sargento. Ele ficou mal tempo no exército. Eles fumam na maconha do caramba, mano. Nossa, fumam na maconha do caramba. Aí depois que a Bruno fez uma novela pelo Enem, aí conheci Valéria Marcel de Souza, que terminou comigo porque eu não fui prestar a prova para a Polícia Militar. Valéria Marcel de Souza, Angelão, Cebolinha, Maurício de Souza.